Shalom, 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 graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco em mais essa transmissão online da nossa igreja, online. Onde você estiver, o Ministério Manancial está então chegando e pode estar então aí abençoando a sua vida através das mensagens, através então de toda a nossa programação e todo o nosso conteúdo. Nós estamos então nessa série de mensagem que concluiremos hoje. Foram 6 mensagens, hoje então a 7ª, onde está tudo aí no nosso canal no YouTube, na nossa playlist de Uma Vida Abençoada. E você desejando então assistir, eu por exemplo, sugiro, oriento para que você então tenha sempre e esteja sempre revendo essa playlist, essas 7 então mensagens, porque isso pode ajudar muito a sua vida. Eu, durante essa caminhada minha cristã, eu percebo muitas pessoas se preocupando sim com a vida espiritual, se preocupando sim muitas vezes com até mesmo a vida depois então desta terra, depois do arrebatamento. Isso é tudo muito bom, é louvável, claro, muito importante. E a nossa salvação é algo de extrema importância. Só que você já parou para pensar que depois da salvação, a nossa vida aqui nessa terra também precisa ter um significado, precisa ter um objetivo. Quando Jesus ele nos diz que ele veio para nos dar vida, e vida com abundância, essa vida, a primeira vida que ele cita, ele está dizendo o seguinte: eu vim para te dar então a vida, que seria então a vida eterna, a vida então depois desta terra. E uma vida em abundância, uma vida aqui nessa terra, onde nós possamos viver e usufruir daquilo que Ele determinou para nós. Mas eu tenho percebido a vida de muitas pessoas sendo destruídas. Financeiramente, tem sido então um caos, as pessoas elas não se programam, as dificuldades chegam e pegam as pessoas então de surpresa. Situações como essa têm acontecido constantemente em todo o mundo. Então, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos olhar para a nossa vida financeira e realmente dar uma importância para ela e viver de uma forma diferenciada, porque Deus quer que nós vivamos uma vida abençoada. Hoje nós vamos falar sobre repartir como estilo de vida, o segredo de uma vida então abençoada, que é o repartir como estilo então de vida. Como um bom pai, ele não quer abençoar coisas que não estão em ordem, por sua falta de dedicação. Vamos começar a entender. Quando Jesus ele então multiplica os pães e peixes, ele coloca primeiro os discípulos, fala para que os discípulos mandem toda aquela multidão se assentar em grupos, se organizarem então naquela colina. Deus ele não trabalha com coisas desorganizadas. Não adianta você olhar para a situação e dizer assim: poxa, eu vou viver uma vida tranquila, uma vida então próspera, mas se você então não começar a organizar a sua vida precisa ser organizada, a sua história precisa ser organizada, Eu vou deixar para você depois o nosso número aí, o nosso WhatsApp do Ministério. Nós vamos então deixar para você. E você que deseja ter uma tabela, uma planilha financeira, um controle financeiro de como você então deve organizar as suas finanças, você vai fazer então um pedido por esse WhatsApp. Você entra então aí nesse WhatsApp e peça que então a Tayla, a nossa secretária, vai enviar para você o arquivo da nossa planilha, uma planilha onde você vai organizar as suas finanças, onde você vai olhar então para a sua vida financeira de uma forma diferenciada, porque é necessário você se organizar. Indiferente, eu vejo de tempo em tempo eu observo pessoas se preocupando, porque elas estão todas ferradas, todas atrapalhadas financeiramente, e aí ela fala assim: é melhor eu deixar, vamos continuar ferrado dessa forma mesmo. Não faça isso, pare hoje, alinhe sua vida, organize a sua situação e você vai ser então abençoado. Tá aí o nosso WhatsApp, é só você enviar uma mensagem
dizendo assim, ó, eu quero a lista, né? Eu quero a planilha financeira, e ela vai enviar para vocês aí a planilha financeira para que você possa então organizar as suas finanças, aproveitando que nós já vamos entrar num novo mês. Você então no novo mês você já começa a marcar tudo certinho. Essa planilha vai ter o campo para você digitar quanto você então recebe. Se você recebe por mês, vai ter então lá o campo. Se você recebe por semanas, tem lá 4 campos para você então lançar cada semana então os seus recebimentos. Se você tem mais de um recebimento no mês, também você pode estar lançando lá. E você vai colocar todas as suas despesas, vai te dar então os valores que você pode gastar, que você pode então gastar com você, que você pode então fazer, né, outras coisas mais. Então vai ter todo um complexo ali para poder então ajudar a sua vida, para organizar as suas finanças de uma forma diferenciada, ok? Então eu vou te dar alguns direcionamentos aqui hoje nesse estudo em como então viver uma vida abençoada de verdade, ok? Então, primeiro, saia das dívidas, venda bens, mude de carro, cancele cartões, faça uma consultoria financeira, evite então gastos desnecessários como então viagens, restaurantes, etc, que você então não pode. Compre então à vista e peça descontos e fuja então das promoções das lojas. Então vamos pensar, saia das dívidas. A maioria das pessoas que estão endividadas é porque elas estão vivendo uma vida que elas não podem ter. Elas estão então vivendo em uma realidade que não é a delas. Talvez ela tenha um carro que ela não pode ter aquele carro, ou aquele carro tem uma parcela muito alta que não encaixa no orçamento dela, ou aquele carro tem um consumo alto de combustível, tem então um nível alto de quebradura. Então a pessoa precisa reavaliar essa situação, ok? E após ela reavaliar essa situação, ela deve muitas vezes ajustar a sua vida, vender então o carro, né, mudar então de carro. Cartões de crédito. Por que muitas pessoas se endividam no cartão de crédito? Juros abusivos, mais de 20% no rotativo. Se você então está com o seu cartão de crédito sempre fazendo então aquele remonte de parcela, você então usa ele, aí você paga o mínimo e financia o restante pela própria bandeira do cartão. Isso você está entrando numa bola de neve de 20% ao mês. Isso com certeza você não vai conseguir sair nunca dessa situação. É sugerível que você então faça um empréstimo pessoal, tome então dinheiro com alguém para pagar o cartão de crédito, quebre o cartão de crédito, porque você precisa aprender. O crédito, você pode usar um cartão de crédito desde que você saiba que ele está dentro do seu orçamento, dentro do seu limite. Um cartão de crédito ele é bom quando você pega então todos os seus gastos e concentra nele. Então você vai abastecer, você paga então no cartão de crédito, você vai fazer compra, você paga no cartão de crédito, você então vai comprar alguma coisa, você paga no cartão de crédito, mas você sabe que aquele montante, digamos que você possa gastar R$1.000, R$2.000, R$3.000 no cartão de crédito, em todo o seu orçamento, você sabe que aquele orçamento, a hora que você então virar a fatura dele, você vai ter o dinheiro para ir lá e pagar a fatura total. Aí você paga e aí no próximo mês você faz a mesma coisa, como se você deixasse de usar o dinheiro e usasse o cartão. É uma boa, mas usar o cartão de crédito para adquirir dívidas e fazer então prestações não tem sentido. Você precisa também fazer uma consultoria financeira, né? Ou seja, procurar ajuda então para organizar as suas finanças. As suas finanças precisam ser organizadas e para isso você precisa verdadeiramente estar focado, né, nessa situação e circunstância, né? Comprar à vista, pedir desconto, né? Se você aprender a comprar à vista, no mínimo 10 a 15% do seu salário vai sobrar por mês, porque será o desconto que você vai ter. Você vai comprar uma roupa e a roupa de repente custa lá R$100. Se você então pagar ela à vista, negociar um bom desconto, você vai pagar 80, 85, então eles chegam a dar 30% de desconto. Isso é muito importante para nós. E também fugir das promoções. Fuja, porque tem hora que você compra nas promoções que você não precisa. Se pergunte, eu preciso disso? Eu estou precisando dessa situação?
Então o primeiro passo, saia das dívidas. Isso nós estamos aqui te dando orientações para você organizar as suas finanças, ok? B, não manipule pessoas. Não manipule pessoas. Não se faça de vítima. Não use as redes sociais para chorar a miséria. Não manipule as pessoas, pois Deus não abençoa a manipulação. Muitas pessoas hoje em dia manipulam para conseguir dinheiro. E a palavra manipulação é a mesma da origem da palavra bruxaria. A pessoa que então manipula as outras é como se ela estivesse fazendo uma bruxaria. Então você não pode jogar um verde, como as pessoas dizem, para colher então um maduro. Não fique manipulando. Tem gente que se vitimizam, coloca lá no Face, começa então a reclamar, aí chega na casa de alguém, aí começa então a lastimar, a reclamar, a manipular as pessoas, seja o pai, seja a mãe, seja o cônjuge, seja então quem for. Começa então a lamuriar, e isso é como se fosse então a bruxaria. Você está induzindo a pessoa a olhar para você de um nível então miserável. Cuidado, você não deve fazer isso daí. Então, não manipule as pessoas. Olha essa frase que legal. Agonize diante de Deus para não agonizar diante das pessoas. Vou repetir. Agonize diante de Deus para não agonizar diante das pessoas. O que significa isso, pastor? Chore na presença de Deus, clame a presença de Deus, busque na presença de Deus para você sair dessa situação. É Deus quem te dá o socorro. Quando Elias foi para o deserto, a Bíblia diz que Deus mandava então o corvo levar para ele pão e carne. Todos os dias ele levava, corvos levavam. Ele então bebia água então ali do ribeiro e se alimentava então daqueles corvos. Quando o povo saiu então da terra do Egito, a Bíblia diz que Deus mandava o maná todos os dias pela manhã para o pessoal então comer e se alimentar no deserto. E à tarde chegava então as codornizas para que eles pudessem então se alimentar e comer então da carne. Isso é provisão de Deus, é milagre de Deus. Então chame a Deus, busque a Deus, clame por Deus, ok? É assim, e assim Deus me disse, eu quero te ensinar quem realmente é o seu provedor. Não é a forma com que você faz, é a forma da qual eu faço, porque eu sou. O Senhor, Ele diz para a minha vida e para a sua vida nesse momento. Mas isso se aplica de forma diferente para cada um. Deixe que Deus ministre no seu coração de que forma esse princípio deve ser aplicado em sua vida. Ou seja, cuide-se então para não cair nas lamúrias da vida, né? Nós temos projetos sociais, onde nós temos então a nossa AMA, onde ajudamos muitas pessoas, né, com cesta, com atendimento e etc e tal. Então esse trabalho nosso é um trabalho muito importante. E nós olhamos que muitas pessoas da qual precisam desse trabalho, necessitam então desse atendimento, são pessoas que se acostumaram a viver então vitimizados. Você observa uma pessoa que ela é uma pessoa honrada, uma pessoa então equilibrada, ela até precisa uma vez ou outra vez, mas você vê que ela precisa mais ali com até vergonha, com aquele temor, né? Então isso faz com que aquelas pessoas saiam do estado da miséria e da vitimização. Agora outras pessoas acabam então, sabe, sempre vivendo naquela situação. É como se tivesse todos os dias precisando daquele pouquinho de coisa, né? E não é isso que Deus ele quer para nós. Deus ele quer então expandir a nossa vida. C. Nunca ostente nas redes sociais. Nunca viva uma vida de ostentação. Existem muitas questões referentes a comida, viagem, roupas e compras que são a sua personalidade e intimidade. Nunca ostente, desperdice ou pague simplesmente por luxos e caprichos em um país então tão desigual. A simplicidade é um dos aspectos da realeza da vida cristã. Você não pode ser uma pessoa que está ostentando. Talvez você pegou todo o seu recurso e colocou em um carro para você ostentar. Ah, eu tenho esse carro. De repente, irmãos, quantas pessoas que não têm uma casa quitada, uma casa então paga, uma casa própria, mas tem um carrão para poder então passar pela rua e as pessoas olharem. Isso é o quê? Ostentação. Tem pessoas então que não têm condições, mas têm celulares caríssimos. Por que isso? Para ostentar. A pessoa então quer demonstrar uma vida que ela então não tem.
Eu estou aqui hoje para colocar você no alinhamento. Olhe para a sua realidade, né? Não fique ostentando, não fique então vivendo de uma forma diferenciada daquilo que é. Se você está sobrando, se você tem muito, amém. Viva, faça, desfrute, glória a Deus por isso. Mas do contrário, não viva uma vida de ostentação, porque o nosso país é um país altamente desigual, onde as pessoas elas medem as outras muitas vezes por aquilo que elas estão vendo. E você e eu precisamos ter a simplicidade de Cristo aqui sobre as nossas vidas. Se Cristo estivesse hoje aqui entre nós, ele teria sim um bom carro? Claro. Ele teria hoje então uma boa casa? Claro. Ele vestiria então roupas boas? Claro. Mas ele não ostentaria. Com certeza ele não então ostentaria e vivesse uma vida então esbanjando aquilo que então estava nas mãos dele. Então viva uma vida tranquila, né, com simplicidade. Definitivamente pratique a doação. Definitivamente pratique a doação. Existem pessoas que falam assim, mas eu já dou já 10%. Não, você não doa 10%, você devolve o seu dízimo. Nós já aprendemos sobre isso nos estudos anteriores. Então, você que é dizimista, você está devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Agora, quando você pega então dos 90 que ficou em suas mãos e você entrega, isso sim é doação. Então, dízimo é devolução para proteção. Ofertas e primícias são ofertas de prosperidade, ou da prosperidade, para te levar você a níveis diferenciados. Pratique então esse princípio, o princípio da doação, né? Seja uma pessoa doadora, né? Seja uma pessoa então que realmente abra seu coração para isso. Dê o seu dízimo com fidelidade, ofertas com generosidade, primícias com gratidão e todas com grande alegria. Vou repetir para você. Dê dízimo com fidelidade, seja fiel ao Senhor nos seus dízimos, sempre constante. Dê então as suas ofertas com generosidade, com seu coração então generoso, e suas primícias com gratidão, e tudo isso com alegria, não por força e nem por violência. Tudo que é forçado não presta. Você e eu precisamos então aprender sobre essa situação. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas então me seguem. João capítulo 10, versículo de número 27. Então, as ovelhas do Senhor ouvem ele, ok? Ouve a sua voz. Pelo contrário, quero que você entenda que ganhamos para dar, somos abençoados para sermos então uma bênção. Ou seja, nós não damos para termos, nós temos, por isso que nós damos. Você não precisa fazer empréstimo para você dar, você não precisa então fazer nada disso, você não precisa fazer nada fora do seu controle, você precisa fazer aquilo que está dentro do teu controle, aquilo que está dentro da sua vida, porque Jesus ressurgiu para então repartir para as nossas vidas. No Evangelho de João capítulo 20, nós vamos então parafrasear algumas partes, e no versículo 24 diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus então apareceu. Então você precisa crer para você então ver. Você não precisa ver para depois então você crer. Você é uma pessoa cristã, crente no Senhor, e você então precisa acreditar nas promessas e no banquete do Pai. Se você deseja viver uma vida para repartir, gerada para a ressurreição dele, primeiro, decida vencer a incredulidade. Versículo 25 do capítulo 20 de João. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele então lhes disse: se eu não ouvir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão sobre o seu lado, eu não crerei. Então você precisa decidir vencer a incredulidade da sua vida. Não tenha medo de crer para dar. Deus sempre vai pedir algo de você, não para lhe tentar, mas para provar. Então refinar a sua adoração em amor. Nós precisamos decidir vencer a incredulidade. E a incredulidade, ela está baseada na seguinte situação: se eu der,
vai me faltar. Ah, se eu der, eu vou deixar de comprar aquilo, vou deixar de fazer aquilo outro, e vou então viver uma vida diferenciada. Não, é diferente a situação. Você precisa crer que se você der, se você entregar, se você colocar diante de Deus, tudo vai mudar ao seu redor, na sua geografia, tudo irá mudar, porque Deus, Ele quer que eu e você vivamos e estejamos então dessa maneira, ok? Segundo, acredite no sobrenatural. Versículo de número 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com você. Nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. Deus é um Deus do sobrenatural. Deus é um Deus que traz a prosperidade, né? Deus, Ele é o Deus que traz a multiplicação. Tudo é sobrenatural. Os processos de Jesus na terra foram sobrenaturais. Multiplicar os pães e os peixes, sobrenatural. Transformar água em vinho, sobrenatural. Fazer então todos os sinais e maravilhas que Ele ali fez, isso é tudo sobrenatural. Então você precisa crer. Quem recebe o sobrenatural de Deus, recebe a paz em dia de tristezas. Os princípios de Deus nem sempre vai fazer sentido para a sua vida, mas sempre vão funcionar. Sempre eles vão funcionar. Então, os princípios de Deus talvez não vai fazer sentido. Poxa, mas eu vou dar para ter mais? Eu vou dar então, e ali vai ser multiplicado? Sim. Eu gosto muito do exemplo que Jesus ele nos deixou na multiplicação. Quando ele pega os pães e os peixes, nós vamos ver ali, se aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, que era um lanche de um garoto, não é, talvez um almoço de um garoto ali, se aquele menino não tivesse então entendido o princípio e colocado isso nas mãos dos discípulos, nada teria acontecido. Se os discípulos, depois que Jesus abençoou os pães e os peixes, tivessem então abaixado em um lugar e comido então o pão que estava na mão dele, o peixe que estava na mão do outro, eles não teriam então a multiplicação. Por quê? Porque foi à medida que eles foram partindo, a multiplicação foi acontecendo. Eu particularmente acredito na seguinte situação: o pão, por exemplo, eram aqueles pães, né? Pães sírios, né? Pães então asmos, sem fermento, como se fosse então um disco de pizza hoje, para você ver, um pouco menor, talvez um disco de pizza desse brotinho, algo assim, né? Um diâmetro de 20 e poucos centímetros aproximadamente. E eu acredito que a multiplicação deu-se da seguinte forma: à medida que os discípulos cortavam o pedaço do pão, entregava para alguém aquele pedaço de pão, aquele pão ficava novamente inteiro. E eles cortavam de novo e aquele pão ficava inteiro. Eles cortavam de novo e aquele pão ficava inteiro. E assim foram acontecendo na vida então das pessoas e alimentou toda aquela multidão. Então você precisa acreditar no sobrenatural. O sobrenatural é aquilo. Você vai então ser fiel ao Senhor, viver uma vida então abençoada, de generosidade, de fidelidade ao Pai. E você vai saber que o arroz que outra família que não é fiel gastaria em uma semana, para você vai dar 15 dias, 20 dias. Que o combustível do seu carro vai chegar mais longe do que do outro que não é fiel. Seu carro, seu móvel, suas coisas vão ter menos problemas do que daqueles que então são infiéis. Coisas como essa fazem toda uma diferença, porque isso é crer no sobrenatural de Deus e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Terceiro, você precisa decidir crer. Verso de número 27. E disse Jesus a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda as mãos e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Vença o medo. A fé é uma decisão. Escolha então acreditar. Decida crer. Você precisa decidir crer. Acreditar no processo, acreditar no propósito, acreditar então naquilo que Deus ele tem para derramar sobre as nossas vidas de uma forma especial. Nós não podemos ser uma pessoa incrédula, como então Tomé ele foi. Você precisa ser então uma pessoa de fé, acreditar no sobrenatural de Deus. Você que está nos acompanhando, você precisa ter fé,
olhar então para a situação e falar assim: não, eu vou separar aquilo que pertence ao Senhor, vou ser uma pessoa generosa, vou organizar as minhas finanças, vou ter uma vida abençoada, vou mudar a minha vida, eu vou ajustar então o meu caminho. 4. Constate os milagres de Jesus. Versículo de número 28. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele estava constatando os milagres, ele estava constatando então ali, o que Deus estava fazendo na vida dele. Só será um colecionador de milagres quem decidir obedecer. Você só vai colecionar milagres quem decidir então obedecer. Só os generosos terão testemunhos de milagres para contar. Nós temos hoje, em nossa igreja, família, nós temos muitas pessoas que Deus mudou a vida, mudou a história, transformou o caminho. E temos muitas pessoas que ainda não acreditaram na palavra profética, não acreditaram no poder de Deus e automaticamente hoje estão vivendo uma vida ainda frustrada, ainda decepcionada, ainda então com dificuldades. Por isso, nós precisamos nos colocar diante de Deus e ter fé, acreditar e constatar os milagres do Senhor. Quantas casas que foram já construídas, quantos carros que foram então adquiridos, quantas famílias que estão vivendo uma vida próspera e abençoada. Tudo isso sabe por quê? Porque tem acreditado, tem tido fé, tem tido então a determinação em nome de Jesus. 5. Decida crer para ver. Versículo 29 e 30. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados então nesse livro. Você precisa decidir crer para ver. O crer precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. Nós precisamos decidir crer no poder, na transformação e na ação do Todo-Poderoso em nossas vidas. Na fé cristã, primeiro é crer para depois ver. Primeiro você crê, depois você vê. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa crer, você precisa acreditar e confiar no poder de Deus. E 6, desfrute da vida abençoada. Versículo de número 31, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo, tenham vida em seu nome. Desfrute da vida abençoada. Creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Ele veio então para te trazer uma bênção, uma vitória, então uma vida abençoada, e desfrute daquilo que o Senhor tem determinado e estabelecido para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Desfrute da vida plena, da vida integral, da vida satisfeita. Avarentos, adoradores de Mamon, nunca viverão essa vida plena. Podem ter dinheiro, mas não terão a vida abençoada. Ter dinheiro não é sinônimo de uma vida abençoada. Ser uma pessoa que tem uma vida abençoada é sinônimo de você então ser uma pessoa grata a Deus, generosa a Deus e vivendo então cada promessa, cada caminho e cada direção naquilo que o Senhor Ele tem e determina e derrama sobre cada um de nós de uma forma especial. E eu concluo com o Salmo 112, versículo de número 2. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. A palavra do Senhor, ela nos deixa clara que quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós então obedecemos ao Senhor, quando nós então obedecemos a palavra do Senhor, tudo vai mudar, tudo vai se transformar de uma maneira muito grande, especial, sobrenatural, sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Assim, nós venceremos e viveremos o propósito, o caminho e a direção que Deus tem para
para cada um de nós. A sua família vai colher os frutos daquilo que você está fazendo hoje. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa então fiel, seja uma pessoa então abençoada, para que assim você viva a vida que Deus planejou para você. Eu não sei como você está, eu não sei como estão as suas finanças, mas eu gostaria de fazer alguns apelos para vocês agora. Você que nesse momento ainda não entregou a sua vida para Jesus, está difícil a sua vida? Entregue sua vida para Jesus. Confie nele. Ele vai guiar os seus passos. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas mesmo assim ainda não mudei. Então reavalie a sua história. Olhe para dentro de você, veja o que você está fazendo de errado. Pastor, eu estou fora dos caminhos de Deus, então corra para os braços do Pai. Volte correndo para a presença do Senhor. Ele te chama, Ele te quer, Ele deseja então com que você avance de uma maneira especial. Seja uma pessoa então fiel. Talvez você ainda não é fiel dizimista na casa do Senhor. Decida hoje ser um fiel dizimista na casa do Senhor. Olhe para a tua vida, seja fiel diante da situação. Não deixe o inimigo destruir você. Tenha então seu princípio, seu caminho de fidelidade. Seja uma pessoa primiciadora, onde você então separa o primeiro sempre a Deus. Seja generoso com Deus, com a obra de Deus e com a vida das pessoas. Viva uma vida com administração financeira extremamente ajustada, para que assim você, a sua casa e a sua família seja totalmente, altamente abençoada em nome de Jesus. Vamos deixar para você aqui a nossa conta, onde você pode ser fiel dizimista na casa do Senhor. Você pode estar então aí sendo um generoso ofertante, dizimista e primiciante nesse momento, para selar a palavra do Senhor sobre a sua vida, porque a ação determina aquilo que está dentro de mim. Quando eu faço então a minha ação, eu estou agindo em fé, em determinação para viver então o novo e o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Seja fiel ao Senhor e o Senhor o abençoará. Quero orar pela sua vida. Pai, eu oro nesse momento pela vida, Senhor, dos seus filhos que estão conosco, Senhor, nesta transmissão. O Senhor é um Deus que conhece as necessidades, as dificuldades, os problemas de cada um dos teus, e que assim, Senhor, o Senhor possa nos abençoar, fortalecer, direcionar, capacitar, mudar, transformar, Senhor Deus, a vida e a história de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus nós te pedimos, vai mudando, transformando, realizando, Senhor Deus, a sua boa obra e fortalecendo os passos, a vida, o caminho e a realidade de cada um. Pelo poder do teu nome, na tua presença, nós aqui te apresentamos. Eu oro por prosperidade, eu oro, Senhor Deus, por multiplicação, eu oro, Senhor Deus, por paz sobre a vida e a casa, Senhor, dessas pessoas, de uma maneira especial, para a glória, o louvor do teu nome, bendito, exaltado e glorificado entre as nações. Muito obrigado, Senhor Deus, te adoramos e te bendizemos. Amém e amém. Ficamos por aqui. Se você perdeu então alguma das nossas ministrações, você pode então olhar aí que nós temos uma playlist, Uma Vida Abençoada. Seja abençoado, viva e desfrute. Não deixe com que as coisas entrem por um ouvido e saiam pelo outro, mas que você possa praticar e realizar aquilo que Deus chamou você para fazer e para ser. E novamente vamos deixar o telefone para você, da nossa secretaria, e só você solicitar com a Tayla, que ela vai estar mandando para você a nossa planilha, para que você possa então organizar as suas finanças, adequar então os seus passos e viver então uma vida abençoada. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Shalom, shalom